Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Nesse domingo, nós vamos estudar a nossa terceira lição da nossa escola bíblica dominical, que é o corpo e as consequências do pecado. Não é isso, pastor? Exatamente. Uma lição abençoada, onde a gente está dando sequência, né? Nessa terceira lição. Na primeira lição, nós falamos da criação. Na segunda lição, nós falamos sobre o corpo especificamente. E agora, nessa lição, vamos falar do corpo e as consequências do pecado. Essa lição ela está dividida, como as outras, né, em três tópicos principais, com alguns pontos. E o pastor Anderson vai estar agora falando um pouco do tópico 1 dessa lição. Então, nesse tópico comum, vai ser ministrado, que é muito importante cada um compreender. O primeiro tópico é sobre da perfeição à morte, que traz o primeiro subtópico que fala sobre a certificação divina. Por que certificação divina? Claro que isso vai ser ministrado na lição, mas vai falar que o homem foi feito perfeito. Nós precisamos entender que o homem não foi criado, não foi feito para morrer. O homem foi criado por Deus, a ideia original do Senhor ao criar o ser humano é que ele vivesse eternamente. Já visto que, se você ler a Bíblia, o Jardim do Éden era um local onde não havia pecado, não havia queda. Se nós formos entender a questão deles viverem sem roupa, nós vamos compreender a questão da falta de malícia, da falta de maldade, porque para eles era 100% inocência. Mas a partir do momento em que eles desobedeceram a Deus, os olhos dele, a mente deles principalmente, abriu para um outro lado. Por isso eles se identificaram como pessoas nuas, sem roupa. E Deus pergunta, como é que você sabe que você está nu? Ou seja, a mentalidade mudou. Então já não era 100% mais inocência. O pecado havia entrado. Então, aqui nesse primeiro subtópico, nós vamos tratar basicamente sobre isso. Amém? Nós vamos passar aqui para o nosso segundo subtópico, do tópico primeiro, que é pecado e dor. Que o que acontece? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, a morte também entrou. Então significa que as pessoas vivem hoje num processo, por mais que a idade da pessoa seja contada de uma forma progressiva, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, na verdade a vida da pessoa, a partir do momento que o pecado entrou, ele entra num processo regressivo, ao contrário. Porque a pessoa não vai ficando mais nova, a pessoa vai ficando mais velha. E nós vamos tratar em outros tópicos aí na frente também sobre essas questões, inclusive das doenças. Mas quando o pecado entra no mundo, entra também as suas consequências. E elas são muitas consequências. Então é disso que será tratado também no subtópico 2. O subtópico 3, aqui do primeiro tópico, vai falar sobre velhice, autenticidade e gratidão. Porque, como eu acabei de falar, as pessoas vão aumentando a idade, mas vão diminuindo o tempo de vida, porque o corpo ele vai deteriorando. O corpo ele não tem mais as mesmas habilidades, velocidade que tinha quando a idade era menor. Ou seja, as pessoas vão se adaptando, saindo da idade de bebê, de adolescente, de jovem, de adulto, para começar a entrar numa idade já de idoso. Então, é uma outra questão. Em todas essas fases, o ser humano precisa se adaptar. E as coisas só estão assim por causa do pecado lá no Éden. Mas um dia Deus irá restaurar. Então, a autenticidade é importante e a gratidão, porque quem está em Cristo, como Paulo disse, miserável do homem que acredita ou que se apega somente nesta vida. Só que não é nada para aquilo que Deus tem para nós. Amém? E agora o tópico 2, o pastor Alisson vai estar tratando com os irmãos.
Amém. Nesse tópico 2, nós vamos estar estudando sobre a responsabilidade humana. E esse tópico ele tem dois pontos importantíssimos. O ponto um vai falar sobre o corpo e o livre-arbítrio. O conceito do livre-arbítrio é um conceito onde Deus ele tem questão de deixar bem claro para a humanidade desde o começo de toda a criação. Se não tivesse a árvore do bem e do mal junto ali com a árvore da vida, isso já estava mostrando que Deus não era um adepto do livre-arbítrio. Então, de uma forma proposital, Deus já deixou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e também deixou Satanás entrar no Éden, justamente porque a ideia do Senhor era trabalhar com livre-arbítrio, ou seja, ele não quis criar escravos, porque não tem como desenvolver o amor à base da escravidão. Deus ele quer pessoas que de livre e espontânea vontade, aí que entra o conceito de livre-arbítrio, passem a adorá-lo. Porque se não tiver como escolher entre o bem e o mal, eu sou escravo, eu só amo a Deus, eu só conheço Deus. Então, de uma forma assim, mais ampla, podemos dizer que Deus ele sempre deixou claro na criação humana a questão do livre-arbítrio, que ele não quer pessoas forçadas a ser dele. Por exemplo, nós não estamos aqui agora forçados a fazer a obra dele. Nós não vamos vir aqui na escola bíblica forçados da aula, ou na igreja forçados a ouvir a aula. Não tem correntes em nós a nos acorrentando para estarmos aqui. Nós, de livre e espontânea vontade, estamos aqui porque nós amamos o nosso Senhor. É esse o ponto um do tópico 2, nós estaremos abordando essa questão do livre-arbítrio. E no ponto 2 desse tópico 2, vamos falar sobre a potencialização do sofrimento. Ou seja, a partir da questão do livre-arbítrio, o homem ele tem duas escolhas. Ou ele escolhe o caminho de Deus, o caminho bom, o caminho onde ele vai colher coisas boas, ou o homem ele pode também escolher o caminho mau. Deus ele não vai impedir o homem escolher o caminho ruim. Mas, em contrapartida, se o homem optar por esse caminho, ele vai ter que colher as consequências ruins. E esse ponto vai falar sobre isso, sobre a potencialização do sofrimento, porque a partir do momento que o homem escolhe esse caminho que são de Deus, ele vai apenas colher sofrimento na sua vida. E é o que nós temos visto hoje na humanidade. Desde quando Eva e Adão escolheram o caminho ruim da desobediência, eles começaram a colher essas consequências. E isso foi se intensificando ao longo da humanidade. Hoje em dia não é diferente. Nós temos visto tantas coisas ruins acontecendo no mundo e muitos perguntam: cadê Deus? Deus não existe. Não, Deus existe, são as pessoas que não querem se achegar a Deus. Porque a palavra fala lá em Tiago: se achegue a mim que eu vou me achegar a vós. Então a humanidade continua pendendo para um caminho ruim. E, infelizmente, estão colhendo a consequência disso. Prostituição, vícios, matança, malícia, maldade. E isso deturpando a nossa sociedade. Então nós vamos falar sobre isso nesse ponto do tópico 2. E entender como nós podemos melhorar isso. Desde já eu digo aqui como um spoiler, né? Fala que uma das formas da gente sanar essas questões é aprendendo a palavra de Deus, vindo na EBD, nos cursos de ensino, coisa assim a gente aprende a de fato caminhar pelo caminho de Deus. Bem, E nós vamos falar agora sobre o último tópico dessa lição. Eu vou estar falando do primeiro subtópico, pastoral, do segundo, e no final, no último, nós cada um dá um pouco uma explicação em relação. O último tópico é do abatimento à glorificação. Muito importante esse tópico, irmãos. Está falando sobre a realidade das enfermidades. Existe existe um equívoco de muitos cristãos, e aqui eu vou dar somente uma ideia e vai ser tratado na lição. Venha, porque você aqui apenas o que nós estamos falando aqui
é apenas uma pincelada superficial. Venha para a lição, venha para a escola bíblica que você vai aprender muito, assim como todos nós. Que a realidade das enfermidades. Tem muita gente que diz que crente não pode adoecer, porque se o crente adoece, é demônio. Meu irmão, a minha vida é entregue a Cristo. O Espírito Santo faz parte da minha vida. Então, se o Espírito Santo está em mim, então quer dizer que o demônio me manipula como eu quero, como ele quer. Faz da minha vida o que eu quero, negativo. A palavra do Senhor diz que quem está ao nosso redor é Deus. O diabo está ao derredor. Muitas vezes o diabo toca na nossa vida quando nós damos brechas. Legalidade, aí eu concordo. Agora, a questão das enfermidades, isso não é inerente a crente, é inerente a todo ser humano. Por quê? Porque ele vai envelhecer, aí vai ter desgaste de órgãos e toda uma questão. Ora, eu te dou um exemplo na Bíblia rapidamente. A palavra do Senhor diz que o profeta Eliseu, quem lembra dele? A palavra do Senhor diz que Eliseu estava doente, e morreu. Quando ele estava morto, que dava só os ossos dele, caiu alguém em cima dos ossos dele, pum, e ressuscitou. Mas ele estava doente, então quer dizer que um homem cheio da graça de Deus estava endemoniado e adoeceu. Então são coisas que a gente precisa aprender. As consequências, a realidade das enfermidades, ela existe nesse corpo material. Um dia ele não vai ser mais material. Vai ser um corpo glorificado e esse tipo de coisa não vai mais acontecer, porque nós vamos viver com Deus eternamente. Amém? Pastor Alisson vai falar um segundo subtópico agora. Amém. Nesse segundo subtópico, meus amados irmãos, vamos estar tratando sobre o enfado e a canseira. Como o pastor Anderson falou muito sabiamente, por mais que nós somos servos do Senhor, isso não nos isenta de ter fidelidades. Inclusive, Timóteo, que era um grande servo do Senhor, um dos filhos da fé de Paulo, eles sofriam com enfermidades, né? Então, a gente tem que ter a capacidade de suportar sofrimentos persistentes, porque nem sempre Deus vai curar, né, pastor? Só que, embora a pessoa não tenha nenhuma enfermidade, seja saudável perfeitamente, esse ponto 2 do terceiro tópico vai falar sobre o enfado e canseira, que à medida que nós nos envelhecemos, naturalmente nosso corpo vai se enfraquecer, vai se cansar, e isso faz parte de nossa vida. E isso nos leva para um ponto importante também, que é a questão do nosso partir, fechar os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais. Porque muito crente tem medo desse dia. Tem gente que abomina falar que vai morrer. Só que para o servo do Senhor, né, pastor, a melhor alegria que vem é a gente, de fato, fechar nossos olhos físicos e abrir nossos olhos espirituais. Por isso que Paulo falava com tanta convicção que para ele o viver é Cristo, mas correr era o que? Era ganho, era lucro. Então, sobre esses pontos, vamos estar falando nesse tópico 2, do autoconhecimento, da consciência que nós vamos envelhecer, que nós vamos morrer, que faz parte da criação de Deus. Isso também vai nos levar para um outro entendimento, que tem pessoas que não suportam a ideia de um ente querer partir, né, que não aceita isso, que se aborrece com Deus. Então, nesse subtópico, vamos estar abordando esse importante assunto, irmãos. É a questão do autoconhecimento, de envelhecer, desenvolver, e isso tudo faz parte da obra de Deus, que o mais importante não é aqui, mas é aquilo que Deus tem para nós na eternidade. Amém, meus irmãos? Aqui no último subtópico, vou falar um pouquinho, pastor Alisson vai falar um pouco também, que é o corpo glorificado. Eu até falei um pouquinho, rapidamente, sobre a questão que o nosso corpo um dia não será mais assim. O corpo que é a esperança, não é isso? Do salvo. A Bíblia fala de um episódio onde Jesus estava no Monte Tabor, ou conhecido como o Monte da Transfiguração. A Bíblia fala que estavam com Jesus Pedro, Tiago e João. E ele disse para os três, fiquem aqui. Jesus foi um pouquinho mais à frente e a Bíblia diz
que o corpo dele ficou, o rosto, como se fosse brilhando como o sol. Ele se eleva da terra, o corpo dele se transforma naquele momento em um corpo glorificado. E a palavra diz que ele conversou com duas pessoas, Moisés e Elias. Ou seja, o nosso corpo um dia não terá mais essa configuração, como diz, sistema digestivo, esse tipo de coisa, de ter sono, de ter fome, não será mais assim. Será um corpo eterno, imortal. Porque o plano de Deus é que cada um viva com ele eternamente. E a gente vai destrinchar isso um pouquinho mais na lição, mas a partir do momento que você se torna alguém que não se preocupará mais com a morte, nós deixaremos de ter várias preocupações que nós temos hoje. Por exemplo, o tempo. Nós não faremos mais parte do tempo como fazemos hoje. Venha para a lição e o pastor Alisson vai estar terminando a nossa sinopse de hoje. Esse tópico ele é bem interessante, irmãos, porque o comentarista, ele de uma forma perfeita, ele colocou bem escalonado os assuntos. No ponto 1, ele falou da realidade das eternidades. E embora nós aceitamos o servo do Senhor, nós não estamos longe demais, né? No tópico, no ponto 2, ele falou sobre falha canseira. Então, eu não vou ter uma eternidade, mas ainda assim eu vou ter que lidar com, no final da minha vida, com enfado, com canseira, com dores crônicas. Então, o que isso está dizendo para nós? Que essa terra não é para nós. Que aqui nós estamos em uma condição passageira. E aqui, no terceiro ponto, ele fecha o raciocínio dele de uma forma perfeita, onde ele mostra para nós a nossa realidade que nós temos que ter em mente, que é o corpo glorificado, onde nós teremos ali o nosso corpo livre de doenças, de males, onde o Senhor ele sonhou isso para nós. Jesus, ele é a primícia dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Assim como Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados, seremos um corpo assim como ele. É isso que Deus quer para nós. Por isso que a gente não pode se apegar nessa terra. Por isso que a gente não pode ficar vislumbrando as coisas dessa terra, porque Deus ele tem grandes coisas para nós. E é sobre isso que nós vamos falar, principalmente nesse ponto 3, nesse subtópico 3, nesse tópico 3. Então, meus amados irmãos, vai ser uma escola abençoada para a sua vida. Você não pode deixar de vir. Porque se você deixar de vir, você vai perder mais uma vez para a sua vida. Então, venha para ele vai ser bênção para a sua vida. E conforme você vai vindo, Deus vai edificando o seu conhecimento, você vai se fortalecendo, e aí você vai vencer em nome de Jesus. Amanhã, às 8 da manhã, venha com a sua família, convide alguém, porque você vai ser abençoado com a sua família, vai abençoar outras pessoas. E nós aguardamos você aqui amanhã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Até amanhã.